Olá, sétimo ano A, vamos dar início a mais uma aula de História, professora Karina. Hoje o tema da aula é Escravidão Moderna. Vamos discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval, tá bom? Mas o que diferencia a escravidão na antiguidade e a escravidão na modernidade? Vocês sabem qual é a diferença? Primeiro a gente tem que entender o que é a antiguidade. A antiguidade lá, Roma Antiga, Egito Antigo, Grécia Antiga. Vamos começar pela Antiguidade, onde as pessoas eram escravizadas por possuírem dívidas ou por perdas em guerra. Aqui a gente tem uma imagem do escravo sendo açoitado na Roma Antiga. Bom, se você contraísse dívida com pessoas com poder aquisitivo maior que o seu, uma posição social com influência social maior, você logo seria obrigado a servir essa pessoa, você viraria um escravo, uma pessoa escravizada por essa pessoa para pagar essa dívida. Ou se a sua região, seu país, seu território sofresse uma guerra, você perdesse o seu país, perdesse uma guerra, você viraria um prisioneiro de guerra, logo você teria que servir ao país, ao território que ganhou essa guerra, entre aspas, né? A escravidão era uma prática comum e componente integral da vida na Grécia Antiga ao longo de toda a sua história. Da mesma maneira que nas demais sociedades antigas, estima-se que em Atenas a maioria dos cidadãos tinha pelo menos um escravo. E, assim, é um tema bem complexo e a Grécia Antiga tem algumas particularidades também em relação a isso. Deixei um QR Code para vocês olharem melhor o tema, onde fala sobre a Grécia Antiga. E aqui a gente tem uma imagem que representa um escravo, um jovem escravo. Ele está ao lado da sua falecida patroa. Representa o que seria um túmulo hoje em dia, era chamado de estela funerária. Tá? Acessem o QR Code para poder ler um pouquinho mais sobre a escravidão na Grécia Antiga também, tá? Vamos passar para a Idade Média. Na Idade Média, a gente tinha os servos. A gente aprendeu isso lá no sexto ano. Recapitulando um pouco, a gente lembra que os servos eles tinham certas obrigações com o senhor feudal, que era talha, corveia, banalidades e dentre outras obrigações. Eu deixei também o QR Code aqui para vocês recapitularem o tema, relembrarem o tema, tá? Qualquer dúvida também pode me perguntar, que a gente recapitula junto, tá bom? Agora a gente vai para a modernidade. A gente pode observar aqui que até as próprias imagens já nos mostram uma diferença entre a escravidão na antiguidade, na Idade Média e na modernidade. A gente observa aqui na imagem da modernidade como eram tratadas as pessoas que eram escravizadas e principalmente o ponto chave da escravidão na modernidade, a cor da pele das pessoas e de onde elas vinham. Vou mostrar para vocês aqui um mapa das principais regiões fornecedoras de escravizados na África entre os séculos XV e XVI. Então a gente já começa a perceber que essas pessoas foram escravizadas, elas eram buscadas em seu território para servirem de mão de obra para abastecer colônias, abastecer países da Europa. Eles eram explorados, basicamente eles eram o braço que sustentava a economia europeia na época. E o Brasil foi uma das principais rotas do tráfico negreiro. A gente pode observar aqui na imagem, e com o QR Code vocês também podem acessar melhor a matéria onde eu tirei esse mapa. Aqui o percentual de pessoas que foram escravizadas vindas da África que eram trazidas para o Brasil. O Brasil recebeu muita gente escravizada, muita.
Aqui eu tenho dois quadrinhos onde a gente pode diferenciar bem o conceito de servos e de escravizados, os servos que a gente tinha lá na Idade Média para os escravizados. É, os servos eles possuíam terras, proteção contra ataques externos, era uma condição hereditária, não recebiam salário, não podiam sair das terras e o senhor feudal não podia expulsá-los das terras. Era uma condição social, era uma formação social. Já os escravizados, eles eram coisificados. O que significa esse termo coisificados? Eles eram transformados em coisas. Eles perderam a condição de seres humanos e viraram coisas que serviam somente para exploração, para enriquecer os países europeus. Eles eram propriedade do senhor deles, eles podiam ser vendidos e comprados, herdados ou alugados, e deviam plena obediência a seus donos. A gente consegue ver uma diferenciação. A partir dessa breve explicação, eu gostaria que vocês entrassem no nosso WordWall, realizassem a avaliação que a professora deixou lá para vocês, tá? Só ler o QR Code e o link foi enviado para o e-mail institucional de vocês, caso vocês não consigam pelo QR Code, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, pode me chamar, tá ok? Muito obrigada pela aula de hoje, mantenham as atividades em dia, pesquisem mais sobre o tema de hoje, utilize os QR Codes e os links disponíveis nos e-mails institucionais e muito obrigado pela presença.